martelo bateu contra o bloco de carvalho. O som ecoou pelo salão do tribunal como um trovão seco, e o silêncio que se seguiu pesava mais do que qualquer sentença já proferida entre aquelas paredes manchadas pelo tempo. Elara não baixou os olhos. Mesmo com as correntes tilintando em seus pulsos, mesmo com o peso da acusação pressionando seu peito como uma pedra de moinho, ela manteve o queixo erguido. O ar estava denso, carregado pelo cheiro de madeira antiga. Velas de sebo tremulavam nos candelabros de ferro, lançando sombras que dançavam pelas colunas como espectros curiosos. O juiz pigarreou, ajustando a peruca empoeirada que lhe escorregava pela testa suada. Sua voz saiu arrastada, quase entediada, como se condenar uma jovem ao leilão fosse apenas mais um item em sua lista de afazeres antes do almoço. A acusação era grave: falsificação de documentos, tentativa de usurpar uma herança que, segundo o processo, jamais lhe pertencera. Uma órfã ambiciosa demais, disseram. Uma criatura sem escrúpulos que ousara forjar selos e assinaturas para reclamar terras que não eram suas por direito. Mentiras, cada palavra uma mentira cuidadosamente tecida. Mas quem acreditaria nela? Uma jovem sem família, sem protetor, sem um único aliado naquele salão repleto de rostos hostis? Seu tio havia feito o trabalho com maestria. Subornara testemunhas, comprara o silêncio de quem poderia falar a verdade. E agora colhia os frutos de sua ganância, sentado na primeira fila da galeria, com um sorriso discreto curvando os cantos de sua boca fina. Guarde esse rosto. Ele ainda vai pagar por cada lágrima que provocou. O leiloeiro subiu ao estrado. Era um homem baixo, de ombros curvados e olhos pequenos que brilhavam com uma avidez quase obscena. Ele esfregou as mãos, consultou um papel amarelado e anunciou o início do procedimento com uma voz que chiava como porta mal oleada. O leilão de servidão era uma prática cruel, resquício de leis antigas que a sociedade civilizada preferia fingir que não existia. Uma dama acusada de crime contra a propriedade poderia ser vendida para quitar suas dívidas. Uma mancha que jamais se apagaria de sua reputação. Os lances começaram baixos. Alguns senhores de terras erguiam a mão com descaso, como se comprassem gado para suas fazendas. Outros murmuravam entre si, avaliando-a com olhares que a faziam sentir náusea. O calor do salão aumentava e Elara podia sentir gotas de suor escorrendo por suas costas sob o vestido de algodão grosso que lhe haviam dado para a ocasião. Então, uma voz cortou o ar. Era grave, autoritária, gelada como o vento que sopra das montanhas cobertas de neve. O homem que a proferiu estava de pé no fundo do salão, parcialmente oculto pelas sombras de uma coluna. Quando deu um passo à frente, a luz das velas revelou seu rosto. Traços duros, quase esculpidos em pedra. Olhos de um cinza tão intenso que pareciam feitos de aço temperado. Uma cicatriz fina cruzava sua mandíbula, contando histórias de duelos e honra manchada de sangue. O Duque de Eldridge. Seu nome correu pela galeria em sussurros nervosos. Ele era conhecido por sua fortuna, por seu temperamento implacável e por uma tragédia familiar que poucos ousavam mencionar em voz alta. Sua irmã, dizia-se, quase fora destruída por um escândalo anos antes. O duque ergueu a mão enluvada. O valor que pronunciou era exorbitante, absurdo, o tipo de quantia que poderia comprar uma propriedade inteira, não apenas o contrato de uma serva acusada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O leiloeiro engasgou. O juiz arregalou os olhos. Na galeria, o tio de Elara empalideceu visivelmente, mas logo recompôs a expressão, satisfeito em ver a sobrinha humilhada diante do homem mais poderoso do condado. O martelo bateu pela última vez. Elara pertencia agora ao Duque de Eldridge. Ela não chorou, não suplicou,
Apenas ergueu os olhos para encontrar os dele, e o que viu ali a fez estremecer. Não era apenas raiva, era algo mais profundo, uma dor antiga, mal cicatrizada, que ele pretendia curar às custas dela. Os guardas a conduziram para fora do tribunal. O sol da tarde a cegou por um instante quando cruzaram as portas de carvalho, e o ar fresco do exterior pareceu zombar de sua situação. Livre do tribunal, mas prisioneira de um destino talvez pior. Uma carruagem negra aguardava na praça empedrada. O brasão dos Eldridge estava gravado na porta, um falcão de asas abertas sobre um campo de prata. Elara foi empurrada para dentro sem cerimônia, e a porta se fechou com um estalo que soou como uma sentença definitiva. O duque não a acompanhou. Ela viajou sozinha, com apenas o silêncio e o balanço da carruagem como companhia. Durante a viagem, Elara deixou a mente vagar para tudo que a trouxera até ali. Sua mãe, que morrera quando ela ainda era criança, pertencia a um ramo esquecido de uma família nobre. Uma linhagem apagada dos registros após uma disputa por terras há gerações. Antes de partir, ela deixara para a filha única uma herança legítima, terras em um condado distante, documentadas em uma carta selada por um tabelião de confiança. Seu pai guardara esse segredo para protegê-la. Pretendia revelar a verdade quando ela fosse mais velha. Mas a doença o levou antes e coube a Elara descobrir a carta escondida entre os pertences dele. Seu tio também a encontrou e decidiu que aquela herança seria dele. Forjou documentos que a acusavam de falsificação, subornara testemunhas. O julgamento foi uma farsa. Tudo o que lhe restava agora era o medalhão que carregava escondido junto ao peito. Dentro dele, a carta original que provava a verdade. Era sua única arma, e ela estava determinada a usá-la no momento certo. A viagem até o castelo de Eldridge durou horas. Os criados que a haviam escoltado até a carruagem sussurravam histórias sobre o duque. Diziam que ele destruíra um homem que ousara olhar para sua irmã de forma imprópria, que seus inimigos desapareciam sem deixar rastro, que as paredes do castelo guardavam segredos que fariam qualquer pessoa sensata fugir antes do anoitecer. O sol começava a se pôr quando a propriedade surgiu no horizonte, suas torres recortadas contra o céu em tons de laranja e púrpura. Era uma fortaleza imponente, construída em pedra escura que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Jardins labirínticos cercavam o terreno e o vento que soprava entre as árvores carregava um sussurro que soava quase como um aviso. Elara desceu da carruagem com as pernas dormentes. Uma governanta de rosto severo a aguardava nos degraus da entrada principal, as chaves tilintando em seu cinto como um lembrete de portas que poderiam se fechar a qualquer momento. Seu nome era Senhora Whitmore, e ela deixou claro desde o primeiro instante que não toleraria desobediência. A jovem serviria como dama de companhia para Lady Leora, a irmã do duque. Uma moça frágil, explicou a governanta com uma nota de pena na voz, que sofria de uma melancolia profunda desde os eventos do escândalo. As palavras foram pronunciadas com cuidado, mas Elara captou o significado por trás delas. O escândalo. O trauma que havia destruído a irmã do duque e alimentado o ódio dele contra qualquer pessoa que considerasse responsável. Ela foi conduzida por corredores intermináveis, passando por salões ornamentados com tapeçarias que retratavam cenas de caça e batalhas antigas. Retratos de antepassados de olhos severos a observavam de suas molduras douradas, e Elara teve a sensação de estar sendo julgada a cada passo. O cheiro de cera de abelha se misturava ao de flores secas dispostas em vasos de porcelana. Mas naquele momento, tudo o que ela conseguia sentir era o peso de sua nova condição. Seu quarto ficava na ala dos criados. Era pequeno, com uma cama estreita, uma cômoda de madeira gasta e uma janela que dava para os jardins dos fundos. Quando a porta se fechou atrás dela,
Elara finalmente permitiu que os joelhos cedessem. Sentou-se na beira da cama, as mãos tremendo. O medalhão que carregava junto ao peito parecia pulsar com calor próprio, como se soubesse que guardava a única esperança que lhe restava. Ela abriu a tampa de prata trabalhada e olhou para a carta dobrada em seu interior. O selo do tabelião brilhava à luz fraca que entrava pela janela. Uma promessa de verdade em meio a tantas mentiras. Mas revelar agora seria inútil. Seu tio a desacreditaria novamente, compraria mais testemunhas, forjaria mais evidências. Ela precisava de um momento certo, uma oportunidade que expusesse não apenas a verdade, mas a extensão completa de sua vilania. Até lá, sobreviveria, como sempre fizera. No terceiro dia, a senhora Whitmore a acordou antes do amanhecer com um balde de água fria jogado sobre seus lençóis. Elara saltou da cama, encharcada, tremendo de frio e indignação. A governanta a olhou com desprezo calculado. "Você dormiu demais", disse ela. "As criadas de verdade já terminaram de polir a prataria. Vá refazer o trabalho delas. Quero ver meu reflexo em cada peça." Elara passou as 4 horas seguintes polindo talheres que já brilhavam. Suas mãos ficaram vermelhas e doloridas, e quando terminou, a governanta examinou cada peça, encontrou uma mancha invisível em um garfo e mandou que ela recomeçasse do início. E então havia Lady Leora. A irmã do duque era uma sombra de mulher. Bela, com cabelos dourados que caíam em ondas suaves sobre seus ombros, mas com olhos que pareciam olhar para algum lugar muito distante. Ela raramente falava, e quando o fazia, sua voz era tão suave que Elara precisava se inclinar para ouvir. Nos primeiros dias, Leora mal reconhecia a presença de Elara. Sentava-se junto à janela de seu quarto por horas, olhando para os jardins sem realmente vê-los, perdida em memórias que pareciam pesar mais do que ela podia suportar. Elara começou devagar. Um chá deixado discretamente ao lado dela. Um chale colocado sobre seus ombros quando o vento esfriava. Flores frescas arranjadas em seu quarto toda manhã, escolhidas com cuidado para trazer cor àquele espaço tão sombrio. Aos poucos, Leora começou a notar. Um dia, ela murmurou um agradecimento quase inaudível. Na semana seguinte, permitiu que Elara escovasse seus cabelos. E em uma tarde chuvosa, quando a melancolia parecia especialmente pesada, ela finalmente falou. Contou sobre o homem que amara, um pretendente encantador que aparecera durante uma temporada social, cheio de promessas e palavras doces. Ele a cortejara com flores e poemas, jurara amor eterno e pedira sua mão em casamento. Leora acreditara em cada palavra, mas o homem era um canalha. Interessado apenas na fortuna da família, ele planejava usar o casamento para obter acesso às propriedades dos Eldridge. Quando seu verdadeiro caráter foi exposto, ele fugiu antes que pudesse ser punido. Deixou Leora para enfrentar sozinha a vergonha e os rumores. A sociedade fora cruel. Damas que antes eram suas amigas viraram o rosto quando ela passava. Convites pararam de chegar. E os sussurros, sempre os sussurros, a seguiam por toda parte. Ela se recolheu ao castelo e nunca mais saiu. E o duque, seu irmão protetor, jurara vingança contra todos que considerava responsáveis pela destruição dela, incluindo, por causa de rumores plantados pelo tio de Elara, a própria Elara. Agora ela entendia o ódio nos olhos dele. Não era apenas raiva. Era a dor de ver alguém que amava ser destruída e sentir-se impotente para protegê-la. Ele estava errado sobre Elara. Completamente errado. Mas sua motivação, ela tinha que admitir, vinha de um lugar de amor ferido. O duque a observava constantemente. Nos corredores, durante as refeições silenciosas, no salão de jantar, através das janelas quando ela trabalhava nos jardins. Aquele olhar a seguia como o de um falcão, vigiando sua presa, esperando o momento certo para atacar. Mas o ataque não vinha.
pelo menos não da forma que ela esperava. Em vez de crueldade aberta, havia uma frieza calculada, ordens transmitidas através da governanta, nunca diretamente, distância mantida com rigor militar, e ocasionalmente lampejos de algo que Elara não conseguia decifrar. Como na noite em que ela se perdeu pelos corredores escuros, procurando a cozinha para buscar água. Uma vela em sua mão, o coração acelerado pelo silêncio opressivo do castelo adormecido. Ela dobrou uma esquina e deparou-se com ele. O duque estava parado diante de uma janela, olhando para os jardins banhados pela luz da lua. Não usava o casaco formal, apenas uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Por um instante pareceu mais humano do que ela jamais o vira. Ele se virou ao ouvir seus passos. A luz da vela dançou entre eles, criando sombras que pareciam aproximá-los e afastá-los ao mesmo tempo. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O silêncio era quase palpável, carregado de perguntas não feitas e acusações não proferidas. Então, ele simplesmente se afastou, desaparecendo na escuridão do corredor, como se ela fosse invisível. Elara ficou parada ali por muito tempo, o coração batendo de forma estranha, antes de encontrar o caminho de volta para seu quarto. Uma carta chegou na terceira semana, anônima, selada com cera comum, endereçada ao duque. Elara soube de seu conteúdo através dos cochichos dos criados, que pareciam incapazes de guardar segredos por mais de um dia. A carta acusava Elara de crimes ainda mais graves. Dizia que ela planejava seduzir o duque para recuperar sua fortuna, que sua aparente docilidade era apenas uma máscara para esconder intenções nefastas, que ela representava uma ameaça à honra da família e deveria ser expulsa imediatamente. A caligrafia era cuidadosamente disfarçada, mas Elara reconheceu o estilo, as frases rebuscadas, as insinuações venenosas. Seu tio não estava satisfeito em vê-la humilhada. Queria destruí-la por completo. O duque não a confrontou diretamente, mas sua atitude mudou. A distância aumentou. Os olhares que antes pareciam questionar passaram a acusar novamente. E Liora, que finalmente começara a sorrir durante suas caminhadas, voltou a se fechar em seu silêncio melancólico. Elara encontrava consolo apenas nos jardins, especialmente na estufa, uma estrutura de vidro e ferro que ficava nos fundos da propriedade, abrigando flores exóticas de todos os cantos do mundo. Ali, cercada pelo perfume doce das orquídeas e pelo calor úmido que emanava das plantas tropicais, Elara podia fingir por alguns momentos que era livre. Foi na estufa que tudo começou a mudar. Ela estava sozinha naquela tarde, arrumando vasos de cerâmica pintada à mão, enquanto a chuva tamborilava suavemente no teto de vidro. Suas mãos trabalhavam automaticamente, transplantando mudas de orquídeas para recipientes maiores, mas sua mente vagava por labirintos de preocupação. Não ouviu os passos. Só percebeu que não estava mais sozinha quando uma sombra se projetou sobre a bancada e o aroma de sândalo cortou o ar úmido da estufa. O duque estava ali, parado a poucos passos, observando-a com aquela expressão indecifrável que ela já conhecia tão bem. Elara se endireitou, as mãos ainda sujas de terra. O coração disparou em seu peito, mas ela se forçou a manter a compostura. Ele não disse nada a princípio. Apenas olhou para ela, para as flores ao redor, para a chuva que escorria pelo vidro como lágrimas de uma criatura gigante. Então caminhou até a bancada onde ela trabalhava, pegou uma pétala caída que jazia sobre a madeira gasta, girando-a entre os dedos enluvados com uma delicadeza que parecia contrastar com tudo que ela sabia sobre ele. O silêncio se esticou, carregado de tensão. Elara podia sentir o calor que emanava dele, apesar da distância que ainda o separava. Podia ver a rigidez de seus ombros, a forma como sua mandíbula se contraía, como se ele lutasse contra algo dentro de si.
Ele ergueu os olhos. Cinza encontrou castanho, e por um instante as máscaras pareceram cair. Havia dor ali, confusão e algo mais, algo que fazia o ar parecer escasso demais. O Duque deu um passo à frente, depois outro. A distância entre eles encolheu até que Elara pudesse contar os cílios escuros que emolduravam aquele olhar de tempestade. Ela não recuou, não conseguia. Seus pés pareciam enraizados no chão de pedra, e seu corpo inteiro vibrava com uma tensão que não tinha nada a ver com medo. A mão dele se ergueu, lentamente, como se ele mesmo não acreditasse no que fazia. Seus dedos, ainda segurando aquela pétala esquecida, roçaram a bochecha dela em um toque tão leve que poderia ter sido imaginação. Elara prendeu a respiração. O mundo ao redor desapareceu, reduzido àquele único ponto de contato, aquele calor que se espalhava por sua pele como fogo lento. Os olhos dele desceram para seus lábios. Ela viu o momento em que sua determinação vacilou, em que a frieza deu lugar a algo muito mais perigoso. Ele se inclinou, e então o som de passos ecoou pelo corredor de vidro. A porta da estufa se abriu com um ranger, e a chaperona que acompanhava Liora entrou sem cerimônia, anunciando que o chá da tarde seria servido no salão principal. O Duque se afastou, como se tivesse sido queimado. A máscara voltou a seu lugar com uma rapidez que deixou Elara tonta. Ele murmurou algo sobre compromissos, virou as costas e desapareceu pela porta antes que ela pudesse recuperar o fôlego. A chaperona a olhou com suspeita, os olhos estreitados como os de uma coruja avaliando uma presa potencial. Elara permaneceu imóvel por muito tempo depois que ambos se foram, as mãos tremendo, o coração em frangalhos. Aquilo não podia acontecer. Um envolvimento com o Duque seria sua ruína completa. Ela era uma serva acusada de crimes, e ele era um dos homens mais poderosos do condado. Se qualquer rumor se espalhasse, sua reputação já manchada seria destruída além de qualquer redenção. E ainda assim, quando fechou os olhos, tudo o que conseguia ver era o cinza daquele olhar e o calor daquele toque fantasma em sua pele. O Duque a evitava com uma dedicação quase obsessiva. Não aparecia nos corredores quando ela passava, não comparecia às refeições que ela servia, não frequentava a biblioteca nas horas em que sabia que ela estaria lá. Mas Elara podia senti-lo. Uma tensão que pairava pelo castelo, fazendo os pelos de sua nuca se arrepiarem toda vez que ela virava uma esquina ou entrava em um cômodo vazio. Liora notou a mudança. Durante suas caminhadas pelos jardins, ela observava Elara com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além das aparências. "Aconteceu algo entre vocês", ela disse uma tarde, enquanto descansavam em um banco de pedra sob uma pérgola coberta de glicínias. O perfume doce das flores pairava no ar como um véu, e o sol filtrado pelas folhas criava padrões dançantes no chão. Elara hesitou. Contar a Liora sobre o momento na estufa seria perigoso. A moça era irmã do Duque e qualquer palavra mal colocada poderia transformar aquele quase toque em um escândalo completo. Mas havia algo nos olhos de Liora que a fez confiar. Uma compreensão silenciosa, nascida talvez de sua própria experiência com segredos e julgamentos injustos. "Nada aconteceu", Elara respondeu, com cuidado. "Mas quase aconteceu, e isso talvez seja ainda pior." Liora assentiu lentamente, sem surpresa. "Meu irmão passou anos construindo muralhas ao redor de si mesmo", ela disse. "Depois do que aconteceu comigo, ele jurou que nunca mais permitiria que ninguém se aproximasse o suficiente para feri-lo, ou para ferir quem ele ama." Ela fez uma pausa, os dedos entrelaçados no colo. "Mas muralhas que mantêm a dor do lado de fora também mantêm a felicidade. E acho que ele está começando a perceber isso." Elara não soube o que responder.
Apenas ficou ali, sentindo o peso daquelas palavras enquanto o vento agitava suavemente as glicínias acima delas. Naquela semana, Liora teve uma recaída. A melancolia que vinha sendo mantida à distância voltou com força, e ela passou 3 dias trancada em seu quarto, recusando comida e companhia. Elara ignorou as ordens da governanta e permaneceu do lado de fora da porta, falando com Liora, mesmo quando não recebia resposta. Contou histórias de sua infância, descreveu os jardins que a moça tanto amava, leu poemas em voz alta até que sua garganta doesse. No 3º dia, a porta se abriu. Liora estava pálida, com olheiras profundas e os cabelos desgrenhados, mas havia algo em seus olhos que não estava lá antes. Uma faísca pequena, frágil, mas presente. Ela estendeu a mão e Elara a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Juntas, elas desceram até a estufa. Liora não falava, mas não precisava. Suas mãos trabalhavam ao lado das de Elara, transplantando mudas, regando flores, trazendo ordem ao caos de vasos e terra. O duque as encontrou ali ao anoitecer. Elara ergueu os olhos ao ouvir seus passos, preparando-se para a frieza habitual. Mas o que viu em seu rosto a fez congelar. Ele olhava para a irmã, que sorria pela primeira vez em dias, enquanto arrumava pétalas em um vaso de cerâmica azul. E em seus olhos havia algo que parecia gratidão, ou talvez algo mais profundo, algo que ele não ousava nomear. Ele não disse nada. Apenas assentiu uma vez na direção de Elara, um reconhecimento silencioso, e se retirou. Mas naquela noite, quando ela voltou para seu quarto, encontrou um ramalhete de flores silvestres sobre seu travesseiro. Flores que só cresciam em uma parte remota dos jardins. Flores que alguém precisaria procurar com dedicação para encontrar. Elara encontrou o livro sobre sua cômoda ao voltar do trabalho nos jardins no dia seguinte. O mesmo volume de poesia que folheara na biblioteca 3 dias antes, quando pensava estar sozinha. Suas mãos tremeram ao abrir a capa. Nenhum bilhete, nenhuma assinatura. Apenas o peso silencioso de alguém que a observava mais do que ela imaginava. Ouviu passos no corredor e escondeu o livro sob o travesseiro, o coração disparado. A porta não se abriu, os passos se afastaram. Mas quando finalmente soltou o ar preso nos pulmões, Elara percebeu que suas bochechas estavam quentes. E não era apenas do susto. A governanta negava qualquer conhecimento. Os outros criados trocavam olhares significativos, mas mantinham os lábios selados. E Liora, em um raro momento de lucidez, sorriu para Elara de uma forma que dizia mais do que palavras. Meu irmão nunca foi bom em esconder seus sentimentos. Ela sussurrou uma tarde, enquanto bordavam juntas no salão de costura. Ele apenas pensa que é. Elara não soube o que responder. Uma noite, ela não conseguiu dormir. A inquietação a arrastou para fora de seu quarto, pelos corredores silenciosos do castelo adormecido, até o salão de música no andar térreo. Havia um piano ali, um instrumento magnífico de madeira escura e teclas de marfim que ela admirara desde o primeiro dia, mas nunca ousara tocar. Naquela noite, porém, algo a impeliu. Sentou-se no banco acolchoado, os dedos pairando sobre as teclas. Lembrou-se de seu pai, das tardes que passavam juntos enquanto ele a ensinava a tocar, das melodias que preenchiam sua casa modesta, trazendo luz mesmo nos dias mais cinzentos. Ela começou a tocar. Uma peça simples a princípio, depois algo mais complexo. A música fluía de seus dedos como água represada que finalmente encontrava escape. Os sons enchiam o salão vazio, parecendo curar feridas antigas. Não percebeu que tinha companhia até que a última nota se dissipou no ar. O duque estava parado na entrada, meio oculto pelas sombras. Quanto tempo ele estivera ali, ela não sabia. Mas seus olhos, quando finalmente o encarou, não carregavam acusação. Apenas algo que poderia ser reconhecimento,
como se ele entendesse de alguma forma profunda a dor que ela tentava expressar através daquelas notas. Ele não disse nada, apenas assentiu uma vez, quase imperceptivelmente, e desapareceu na escuridão. Mas na manhã seguinte, Elara encontrou uma partitura nova sobre a tampa fechada do piano. Uma peça que ela nunca vira antes, com uma dedicatória em caligrafia elegante. Para que os silêncios sejam menos pesados. Não havia assinatura, mas ela sabia. O baile de outono era uma tradição da família Eldridge, uma celebração íntima, disse a governanta, apenas para os vizinhos mais próximos e alguns parentes distantes. Uma oportunidade para Leora praticar suas habilidades sociais em um ambiente controlado, longe dos olhares cruéis da capital. Elara não deveria participar, é claro. Servas não dançavam em bailes, mas sua função como dama de companhia exigia que ela permanecesse próxima a Leora durante todo o evento, pronta para intervir caso a moça precisasse de apoio. E assim, vestida em um simples vestido azul escuro que a governanta lhe emprestara para a ocasião, ela se viu de pé no canto do salão enquanto a música começava a soar. O salão estava deslumbrante. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refratando a luz de centenas de velas em arco-íris que dançavam pelas paredes. O cheiro de perfumes florais se misturava ao de vinho especiado que circulava em bandejas de prata. E os convidados giravam pelo piso de mármore em um turbilhão de sedas e brocados, suas risadas pontuando os acordes dos violinos. Elara se sentia invisível. Uma sombra entre cores vibrantes, uma nota dissonante em uma melodia perfeita. Ela observava Leora dançar com um primo distante, sorrindo de forma quase convincente. Permitiu-se um momento de esperança de que a moça finalmente começava a se curar. Então, sentiu o toque em seu cotovelo. Ela se virou e o mundo pareceu parar. O duque estava ali, impecável em seu traje formal, os olhos fixos nela com uma intensidade que a fez esquecer como respirar. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão. Elara sabia que deveria recusar. Sabia que aceitar seria loucura, que cada par de olhos no salão se voltaria para eles, que os rumores correriam mais rápido que cavalos a galope, mas sua mão se ergueu como se tivesse vontade própria. E quando os dedos dele se fecharam ao redor dos seus, o calor que a invadiu apagou qualquer pensamento racional. Ele a conduziu para o centro do salão. A música mudou, tornando-se mais lenta, mais íntima, uma valsa que parecia ter sido composta especialmente para aquele momento. Eles dançaram. O mundo ao redor desapareceu. Os convidados, os criados, os olhares curiosos e maliciosos, tudo se dissolveu em um borrão de luz e som. Existiam apenas eles dois, girando em círculos lentos, os corpos quase se tocando, os olhos presos um no outro. Elara podia sentir o calor dele através das camadas de tecido que os separavam. Podia sentir a firmeza de sua mão em sua cintura, a pressão suave de seus dedos entrelaçados aos dela. E quando ele se inclinou, aproximando os lábios de seu ouvido, ela esqueceu como seu próprio nome soava. Ele sussurrou algo. Uma pergunta. Uma confissão de dúvida que parecia ter sido arrancada de algum lugar muito profundo. Eu não consigo acreditar que você seja o que dizem. As palavras atingiram Elara como um raio. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele, e o que viu ali a fez vacilar em seus passos. Não havia acusação, não havia frieza. Apenas uma vulnerabilidade crua que parecia custar-lhe mais do que ele jamais admitiria. Ela abriu a boca para responder, para finalmente contar a verdade, para explicar tudo, para implorar que ele acreditasse nela. Mas antes que pudesse formar as palavras, um tumulto irrompeu na entrada do salão. Um mensageiro havia chegado, ofegante, coberto de poeira da estrada, trazendo notícias urgentes. O duque se afastou, sua expressão se fechando novamente como uma porta que se tranca.
Ele caminhou até o mensageiro, trocou palavras em voz baixa que Elara não conseguiu ouvir, e quando se virou novamente, a frieza havia retornado em força total. As notícias eram de seu tio. Novas acusações, mais graves que as anteriores. Alegações de que Elara estivera em contato com os inimigos da família, que planejava usar sua posição no castelo para obter informações comprometedoras. Exigências de que ela fosse removida imediatamente antes que causasse mais danos. A música havia parado. Os convidados observavam em silêncio chocado enquanto o duque atravessava o salão com passos duros, seu rosto uma máscara de fúria contida. Elara permaneceu onde estava, sozinha no centro do piso vazio, sentindo os olhares que a perfuravam como adagas. O resto da noite passou em um borrão de humilhação. Ela foi escoltada de volta a seus aposentos por 2 criados que a trataram como uma prisioneira. Liora tentou intervir, mas foi silenciada por um olhar do irmão. E o duque não disse uma única palavra a mais, desaparecendo em seus aposentos com a carta do tio apertada em sua mão. Elara não dormiu naquela noite. Sentada na beira de sua cama estreita, ela segurava o medalhão contra o peito, sentindo o metal frio contra sua pele. A tentação de revelar tudo era quase insuportável. Uma única carta, um único selo, e ela poderia provar sua inocência. Mas não seria suficiente. Seu tio era astuto demais, influente demais. Ele encontraria uma forma de desacreditar o documento, de plantar mais dúvidas, de transformar a verdade em mais uma mentira. Ela precisava de algo mais. Precisava expô-lo completamente, de uma forma que não deixasse margem para manobras, se é que esse momento chegaria. A convocação veio ao amanhecer. O duque a esperava na biblioteca, e sua presença era exigida imediatamente. Elara se vestiu com dedos trêmulos, prendeu os cabelos em um coque simples e caminhou pelos corredores silenciosos com o coração na garganta. Ele estava de pé diante da lareira, as chamas projetando sombras dançantes em seu rosto tenso. Não se virou quando ela entrou, mas ela viu seus ombros se enrijecerem ao som de seus passos. O silêncio se esticou, pesado como chumbo. Então, ele falou. Sua voz era controlada, mas havia uma nota de algo mais por baixo da superfície gelada. Algo que poderia ser dor, ou raiva, ou uma mistura torturante de ambos. Ela precisava partir. A palavra caiu entre eles como uma sentença de morte. Elara sentiu o chão oscilar sob seus pés, mas se forçou a permanecer ereta. Ele a mandaria de volta ao tribunal, ele explicou. As acusações seriam reavaliadas, e se ela fosse considerada culpada novamente, enfrentaria as consequências previstas pela lei. Era a coisa mais cruel que ele poderia fazer. Devolvê-la às mãos de seu tio, ao sistema que já a havia condenado injustamente uma vez. Elara ergueu os olhos para encontrar os dele. A raiva que sentiu naquele momento quase a fez perder o controle. Ela queria gritar. Queria mostrar a carta em seu medalhão, provar sua inocência de uma vez por todas, forçá-lo a ver a verdade que estava bem diante de seus olhos cegos. Mas algo a deteve. Não era medo, não era resignação. Era a compreensão súbita de que, mesmo se mostrasse a prova agora, ele encontraria uma razão para duvidar. A carta de seu tio havia reacendido suas suspeitas mais profundas. Nenhum documento, por mais autêntico que fosse, atravessaria as muralhas que ele havia erguido novamente. Ele precisava escolher acreditar nela, não por causa de provas, mas por causa de tudo que haviam vivido. E se ele não era capaz disso, então talvez ela estivesse lutando por algo que nunca existira realmente. Ela não disse nada, não implorou, não chorou, não tentou se defender. Sabia que seria inútil. O duque havia tomado sua decisão e nenhuma palavra mudaria isso. Apenas assentiu uma vez, virou as costas e caminhou para fora da biblioteca com a dignidade que lhe restava.
O som de seus passos ecoou pelo corredor vazio como uma despedida. Ela sentiu os olhos dele em suas costas, sentiu o peso de palavras não ditas pairando no ar entre eles, mas não se virou. Não podia. Se olhasse para trás, se visse qualquer sinal de hesitação naqueles olhos, sua resolução se quebraria, e ela já havia sido quebrada vezes demais. A carruagem partiria naquela tarde. Elara passou as horas seguintes em seu quarto, reunindo os poucos pertences que tinha, enquanto a chuva batia contra a janela como dedos insistentes no vidro. Liora veio vê-la. A moça estava pálida, com olhos vermelhos de choro, e quando abraçou Elara, seus ombros tremiam com soluços contidos. "Eu sei que você é inocente", ela sussurrou contra os cabelos de Elara. "Eu sei, porque vi como você cuida das pessoas, como você me tratou quando ninguém mais se importava. Meu irmão está errado, mas ele tem tanto medo de ser enganado novamente que não consegue ver a verdade." Elara retribuiu o abraço, engolindo as próprias lágrimas. "Cuide dele", ela pediu. "Ele carrega um peso que não deveria carregar sozinho." E quando se afastou, pressionou algo na mão de Liora. Uma carta selada, endereçada a um nome que a moça não conhecia. "Se algo me acontecer", ela disse, "envie isso para o endereço indicado. É importante." Liora assentiu, escondendo a carta nas dobras de seu vestido. A carruagem aguardava no pátio, negra e ameaçadora, sob o céu cinzento. Os criados observavam com expressões mistas de pena e alívio, enquanto Elara descia os degraus da entrada, a chuva ensopando seus cabelos e seu vestido fino. O duque não estava presente. Claro que não. Ele provavelmente estava em seus aposentos, convencendo-se de que havia feito a coisa certa. Elara entrou na carruagem sem olhar para trás. O caminho até o tribunal seria longo. Horas de solidão e silêncio, com apenas o som da chuva e o ranger das rodas como companhia. Tempo suficiente para pensar, para planejar, para se preparar para o que viria. Mas mal haviam deixado os portões da propriedade quando a carruagem parou abruptamente. Elara ouviu vozes alteradas do lado de fora, o relinchar nervoso dos cavalos, e então a porta se abriu de um só golpe. Não era o duque, era Liora, encharcada até os ossos, os olhos brilhando com uma determinação que Elara nunca vira antes. "Eu não enviei a carta", ela disse, sem fôlego. "Eu a abri. Eu li. E eu sei o que precisa ser feito." Na mão dela estava o medalhão de Elara, aberto, revelando a carta selada que guardava em seu interior. E ao seu lado, com uma expressão que Elara não conseguiu decifrar, estava o Duque de Eldridge. É aqui que a verdade começa a aparecer. A sala de audiências do cartório local não era grande, mas naquela manhã parecia ainda menor. Cada cadeira estava ocupada, cada canto preenchido por rostos curiosos que haviam ouvido os rumores e vinham testemunhar o que prometia ser o escândalo do ano. Elara estava de pé diante do magistrado, as mãos unidas à frente do corpo para esconder o tremor que não conseguia controlar. A seu lado, o duque permanecia impassível, sua presença uma fortaleza silenciosa que ela ainda não compreendia completamente. As horas que se seguiram à interrupção de Liora haviam sido um turbilhão. Explicações atropeladas, revelações sussurradas e uma decisão tomada antes que o sol nascesse. A carta no medalhão era genuína. O selo do tabelião distante era autêntico, reconhecido pelo próprio duque, que por uma coincidência do destino havia feito negócios com aquele mesmo cartório anos antes. O documento provava não apenas a herança legítima de Elara, mas também expunha as falsificações de seu tio. Era a prova que ela esperava, o momento certo que finalmente havia chegado. O magistrado examinou o documento com olhos estreitados, comparando-o com os papéis apresentados pelo tio de Elara no julgamento original. A tensão no ar era quase palpável.
um silêncio pesado que parecia sugar todo o oxigênio da sala. O tio estava presente, é claro, sentado na primeira fila com a mesma expressão de falsa piedade que usara durante todo o processo anterior. Mas havia algo diferente em seus olhos agora. Um brilho de preocupação que ele não conseguia esconder completamente. Quando seus olhos encontraram os de Elara, ela viu algo que a fez sentir uma satisfação amarga: medo. Pela primeira vez, desde que toda aquela farsa começara, seu tio tinha medo. O magistrado chamou testemunhas. O tabelião que havia autenticado a carta original compareceu, um homem idoso de barba grisalha e olhos afiados, que confirmou a legitimidade do documento com voz firme e inabalável. Ele descreveu o dia em que o selo fora aplicado, os detalhes do encontro com a mãe de Elara, a autenticidade incontestável da assinatura. Um perito em caligrafia foi convocado em seguida. Ele trouxe consigo uma lupa e instrumentos de medição e passou longos minutos examinando os documentos sob a luz que entrava pelas janelas altas. Quando finalmente ergueu a cabeça, seu veredicto foi devastador. Os papéis apresentados pelo tio eram falsificações grosseiras. As tintas não correspondiam às da época alegada. Os selos haviam sido reproduzidos de forma amadora, com imperfeições que qualquer olho treinado poderia detectar. E a assinatura que supostamente provava a fraude de Elara era, na verdade, uma cópia mal feita de um documento real que ele próprio havia adulterado. A cada revelação, o rosto do tio perdia mais cor. Ele começou a suar, a mexer-se em sua cadeira, a lançar olhares desesperados para a porta como um animal encurralado. As testemunhas que ele subornara começaram a recuar. Contradiziam seus próprios depoimentos anteriores quando confrontadas com a evidência irrefutável. Uma delas, uma mulher que trabalhara como criada na casa onde Elara crescera, desabou em lágrimas. Confessou que fora ameaçada, que seu tio prometera destruir sua família se ela não mentisse no tribunal. O magistrado a ouviu com expressão grave, anotando cada palavra em seu livro de registros. Outra testemunha, um escrivão que supostamente havia visto Elara forjando documentos, admitiu que nunca sequer a conhecera. O tio lhe pagara uma quantia generosa para inventar a história. Ele aceitara porque precisava do dinheiro para tratar uma filha doente. O salão estava em silêncio absoluto quando o magistrado finalmente ergueu os olhos. O magistrado pronunciou as palavras que Elara jamais esqueceria. O documento era autêntico. A herança era dela por direito, e as acusações originais haviam sido baseadas em evidências forjadas, testemunhos comprados e mentiras deliberadamente plantadas para destruir uma jovem inocente. O burburinho que se seguiu foi ensurdecedor. Vozes se sobrepunham em exclamações de espanto e indignação. Cabeças se viravam em busca do verdadeiro culpado. E no meio daquele caos, o tio de Elara tentava se esgueirar para a porta dos fundos. Ele não conseguiu. 2 oficiais o interceptaram antes que pudesse escapar. As acusações contra ele foram formalizadas ali mesmo, na frente de todos que haviam testemunhado sua vilania. Fraude, suborno, falsificação de documentos, calúnia contra uma dama de boa linhagem. As correntes que tilintaram em seus pulsos eram as mesmas que haviam prendido Elara meses antes. A ironia não passou despercebida por ninguém. Ele foi arrastado para fora, sob um coro de vaias e insultos, sua reputação despedaçada, além de qualquer reparo. As gazetas teriam material para semanas, e o ostracismo que o aguardava seria pior do que qualquer sentença de prisão. A justiça, afinal, havia prevalecido. Elara permaneceu imóvel enquanto a sala se esvaziava gradualmente. Seus joelhos tremiam, seu coração batia de forma errática, e ela não tinha certeza se conseguiria dar um único passo sem desabar. Então sentiu uma presença a seu lado,
O duque estava ali, mais próximo do que jamais estivera, seus olhos fixos nela, com uma expressão que ela finalmente conseguia decifrar. Arrependimento, vergonha e algo mais, algo que fazia seu coração falhar uma batida. Ele estendeu a mão, não de forma exigente, não como uma ordem ou uma expectativa, apenas uma oferta, um convite, uma promessa silenciosa. Elara olhou para aquela mão por um longo momento. Pensou em tudo que havia sofrido, em todas as humilhações, em todas as noites que chorara sozinha em seu quarto estreito. Pensou também nos momentos de gentileza escondidos sob a frieza, nos presentes que apareciam sem explicação, nos olhares que a seguiam mesmo quando ele fingia não ver. E no homem que havia corrido atrás de uma carruagem na chuva, disposto a admitir que estava errado. Ela colocou sua mão na dele. O calor que a envolveu foi como voltar para casa depois de uma longa jornada. Os dedos dele se fecharam ao redor dos seus com uma firmeza que prometia não soltar. Eles saíram do cartório juntos, sob o sol que finalmente rompia as nuvens. Os rostos que os observavam já não carregavam julgamento, apenas curiosidade e, em alguns casos, admiração. A carruagem dos Eldridge aguardava na praça. Não mais uma prisão, mas um caminho de volta. Leora os esperava dentro, com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Ela abraçou Elara assim que ela entrou, sussurrando palavras de alívio e alegria que se misturavam em um único som de felicidade. O duque subiu em seguida, sentando-se ao lado de Elara de uma forma que parecia natural, como se sempre tivesse sido ali seu lugar. A viagem de volta ao castelo foi silenciosa, mas não era o silêncio pesado de antes. Era um silêncio confortável, cheio de possibilidades não ditas e futuros ainda não escritos. Quando os portões da propriedade se abriram para recebê-los, Elara olhou pela janela e viu o castelo sob uma luz completamente diferente. As torres que antes pareciam ameaçadoras agora se erguiam como sentinelas protetoras. Os jardins que haviam sido seu refúgio agora prometiam ser seu lar. O duque a ajudou a descer da carruagem, sua mão permanecendo na dela por um momento mais longo do que o necessário. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar havia uma conversa inteira que não precisava de palavras. Havia muito a ser resolvido. Questões legais sobre a herança recuperada, decisões sobre o futuro, conversas difíceis que ainda precisavam acontecer. Mas tudo isso poderia esperar. Por agora, bastava aquele momento. O sol na pele, o vento nos cabelos e a certeza de que, depois de tanta escuridão, a luz finalmente havia encontrado seu caminho. Elara sorriu. Pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. E quando o duque retribuiu sua expressão suavizada de uma forma que ela jamais vira, ela soube que o que os aguardava seria construído sobre uma base de verdade. A justiça havia prevalecido, a verdade havia vencido, e o amor, contra todas as probabilidades, havia encontrado um caminho através das cinzas da vingança. Às vezes, é assim que as melhores histórias terminam. Não com grandes declarações ou gestos dramáticos, mas com mãos entrelaçadas e promessas silenciosas. E com a certeza de que o amanhã, finalmente, pertence a quem teve coragem de lutar por ele.